Ontem nós vimos que a oração, a Bíblia ensina que a oração está ligada a promessas, ela quebra resistências, ela tem alguns estágios pelos quais ela passa. Hoje nós queremos falar sobre os obstáculos que nos impedem orar. E não nos faltam obstáculos, não nos faltam, são muitos. Mas eu listei aqui 7 obstáculos, eu gostaria de não somente citá-los, mas comentar cada um deles. Mas vamos ler um texto no Salmos 24, versos 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amém. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, porque mais um dia, Senhor, tu nos destes, mais um dia, fomos agraciados pelo Senhor com a provisão, com a proteção, e te louvamos porque desde a manhã desse dia pudemos contemplar a tua misericórdia e pudemos nessa tarde também, Senhor, contemplar a tua fidelidade. Desde o nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos porque estamos aqui nessa noite. E tu sabes, Senhor, que o desejo do nosso coração é ouvir, ó Deus, a tua voz, aquela voz inconfundível, aquela voz que Isaías profetizou, que falaria dentro de cada um de nós: este é o caminho, andai por ele. E nós queremos andar no caminho do Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos ser vasos em tuas mãos. Deus, e nessa noite nós estamos reunidos como igreja do Senhor Jesus. E aqui, Senhor, nós estamos como Maria, que desejava aos pés do Senhor Jesus ouvir os seus ensinamentos. Nós queremos aprender também com Jesus. Que Ele possa nos falar pelo Espírito Santo nessa noite, comunicar o nosso coração, Senhor, a respeito deste assunto tão importante para a nossa vida. Pai, fala ao nosso coração nessa noite e glorifica o nome de Jesus. Asperge sobre nós agora o sangue da nova aliança, nos dê a proteção, a purificação de todo pecado, de omissão, de transgressão. Que o anjo do Senhor esteja em volta deste templo, que o exército do Senhor possa nos cercar, e que haja liberdade no nosso meio para dar toda honra e glória ao nome do Senhor. Vem agora, Senhor, desobstruir nossas mentes, corações, nossas almas, dá-nos ouvidos para ouvir, mentes para compreender, corações para sentir, espíritos para discernir a palavra do Senhor. Nós oramos, nós te rogamos agora que o Senhor nos ensine. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Às vezes subir o monte, todos sobem. Mas a questão é permanecer. Quem há de permanecer? 2 homens, disse Jesus, está narrado em Lucas capítulo 18, a partir do verso 10. 2 homens subiram ao templo com o fim de orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu se colocou em pé bem na frente, lá no templo, foi lá na frente, se colocou em pé, mas a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, porque ele fez a seguinte oração: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem sou como aquele publicano, pois eu jejuo 2 vezes por semana e te dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lá atrás o outro orava, o publicano batia no peito, não ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e só dizia: Deus, sê propício a mim, pecador. Nenhum dos 2 estavam aptos a orar, preparados para orar, porque o fariseu estava com o coração cheio de empáfia, de orgulho, de altivez, e Deus resiste aos soberbos. Então o fariseu, mesmo que ele procurava levar uma vida reta, era um homem religioso, era um homem que procurava cumprir com os deveres da religião, era um homem desqualificado diante de Deus por causa da sua atitude. Ele não foi ouvido, ele orou de si para ele mesmo. A sua oração não subiu.
publicano também não estava apto para orar, embora também estava ali orando, embora tenha sido justificado ou perdoado, voltou para casa perdoado, mas para permanecer no santo lugar, ainda havia um caminho a percorrer na vida daquele publicano. E eu queria, nessa noite, então, refletir com os irmãos sobre alguns obstáculos que nos impedem orar. O primeiro deles, irmãos, são os ensinos que nós recebemos. Ensinos divorciados e ensinos humanizados, todos dois. O primeiro ensino divorciado, ele veio embrulhado numa ortodoxia sem prática. O segundo ensino, o ensino humanizado, ele veio desembrulhado numa prática sem ortodoxia. O primeiro tira a responsabilidade do homem e atribui tudo à soberania de Deus. O segundo solapa com a soberania de Deus e responsabiliza totalmente o homem. Todos os dois ensinos são nocivos e todos os dois carecem de base bíblica. Tem que haver um equilíbrio. A Bíblia ensina a soberania de Deus e ensina a responsabilidade do crente. Jesus foi claro quando ele diz que o Senhor da seara envia trabalhadores para a seara. Mas para que ele envie, os seus discípulos deveriam rogar para que isso acontecesse. O mesmo Deus que predestinou os fins, predestinou os meios também. Deus podia muito bem enviar missionários sem os rogos da igreja, mas ele incluiu as orações no seu plano. Isso é responsabilidade nossa. Então, infelizmente, o ensino divorciado e o ensino humanizado tem afetado muitas pessoas, ao ponto de alguns dizerem, não precisamos orar, Deus sabe tudo, Deus sabe o dia, a hora, o tempo. Não precisamos estar importunando a Deus com as nossas orações. Outros dizem, nós precisamos orar, para que Deus faça aquilo, para que Deus faça isso, nós precisamos exigir de Deus, nós precisamos reivindicar. Todos os dois ensinos estão errados, porque falta o equilíbrio. Esse é um obstáculo, E as igrejas mais históricas, ou as chamadas tradicionais, foram muito afetadas por um ensino de uma ortodoxia sem prática. E as igrejas neopentecostais, ou mais progressistas, têm sido afetadas por um ensino de uma prática sem ortodoxia. E a Bíblia ensina a soberania de Deus, ensina a responsabilidade do crente. Se a gente realmente observar os evangelhos e as cartas dos apóstolos, nós vemos que eles criam na soberania de Deus, mas eles oravam com intensidade, com profundidade, com garra. Eles criam que Deus sabe todas as coisas e que Ele é Deus, mas eles criam também que Deus responde às orações. Bem, queridos, então esse é um obstáculo. O segundo obstáculo é a falta de integridade de quem ora. Está aí no texto. Quem subirá ao monte do Senhor? Mas aí vem a segunda pergunta. Quem permanecerá no seu santo lugar? O que é limpo de mãos? Isso traduz santidade. Quem é santo? Quem é lavado pelo sangue do Cordeiro? Quem tem vida nova? Aquele que foi gerado do Espírito Santo. O que é limpo de mãos? O que é santo? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é preciso ter santidade. O que é limpo de mãos, o que é puro de coração, traduz humildade. É preciso humildade. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. É preciso pureza de coração, que pode significar humildade, pode significar também santidade também. O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, isso traduz honestidade. E nem jura dolosamente, que traduz autenticidade. Então, queridos, santidade, humildade, honestidade e autenticidade são adjetivos que Deus requer para que nós possamos permanecer na sua presença. Eu sei que nem todos nós trazemos esses adjetivos, mas deve ser um alvo da nossa vida em buscá-los, para que nós possamos permanecer no santo lugar de Deus.
Então esse também às vezes se torna um obstáculo, a falta de integridade de quem ora. Para permanecer precisa então integridade. Precisamos desses adjetivos aí. O terceiro obstáculo que eu gostaria de compartilhar ou partilhar com os irmãos é o relacionamento estremecido. Para que a gente possa permanecer no santo lugar, é preciso também estar bem com os irmãos. É preciso estar em paz com os irmãos. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, disse que se nós não perdoarmos uns aos outros, tão somente nosso Pai Celeste não nos perdoará. Está condicionado. Deus já deu perdão, mas eu não sentirei esse perdão, não tomarei posse desse perdão se eu também não perdoar. E essa questão de relacionamento para orar, ela é muito séria, tanto na vida do casal, dos casais, como na vida dos irmãos. O relacionamento conjugal, o relacionamento fraterno. E nós temos 2 textos, por exemplo, que nos adverte sobre isso. Um deles é o texto de 1 Pedro 3,7, quando Pedro faz uma exortação. Maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração com a vossa esposa como parte mais frágil, pois ela é herdeira da mesma graça de vida, para que não se interrompam as suas orações. Quando o marido está com problema com a esposa, as orações se interrompem. E quando eu pastoreava igrejas locais, uma das coisas que eu aprendi na Bíblia, eu não orava por mulheres esposas de maridos crentes. Marido chegava para mim e pedia: pastor, ora pela minha esposa. Por que você não ora? Ah, pastor, eu acho que Deus atende mais a oração do senhor do que a minha. Eu falei: engano seu. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Deus é cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Há uma hierarquia. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Jesus ungiu o homem unge a mulher. Vai orar pela sua esposa. Põe as mãos sobre a cabeça dela. Ore a Deus. Deus confiou a sua esposa, a autoridade dela. Ela está sob a sua autoridade primeiro. Depois que vem a minha. Eu só vou orar pelas viúvas e mulheres de marido não crentes, ou filhas de pais não crentes. Não vou orar para aquelas que estão sob a autoridade. Você vai orar. Então, irmãos, os casais, isso até é bom os casais se acertarem. Então, muitos maridos procuram, não estava orando mesmo não, estava brigado, tinha que ir lá reconciliar. E a coisa ia piorando mais e mais. Eu não oro. Você tem que reconciliar com sua esposa e orar por ela. Leia Pedro, 1 Pedro 3. Vê lá o que diz o verso 7. E tem outro texto também do relacionamento fraterno. E é interessante que o texto de Mateus, a partir do verso 15, começa dizendo o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai o arguí-lo. E se teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma 1 ou 2 pessoas como testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda questão se estabeleça. Vai. Se a pessoa não ouvir as testemunhas, leva o caso à igreja. Se não ouvir a igreja, consideram como gentio e publicano. E aí, lá no verso 19, que está no mesmo contexto, é no mesmo capítulo, tratando o mesmo assunto, diz o seguinte: se 2 dentre vós na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida pelo meu Pai que está nos céus. Mas para que isso venha, irmãos, é preciso reconciliar. O coração está fechado, essa pessoa não vai poder permanecer. Ela não suporta permanecer. É preciso estar com o coração limpo. E Jesus disse até mais: se ao fazer uma oferta, isso serve para orar também, porque a oração é uma oferta. Ao fazer uma oferta, você lembrar que tem alguém contra ti, vai reconciliar com ele, depois vem e faz a tua oferta. Não é para ir perguntar quem errou, não, quem pecou. O problema não foi quem é o ofensor ou quem é o ofendido. O problema é o relacionamento que está estremecido, o relacionamento que está alterado. Vai arguí-lo, vai acertar com o seu irmão para depois orar, para que haja concordância. Então é um obstáculo que muitos dos irmãos enfrentam na igreja. A questão do ressentimento no coração, da falta do perdão, falta de um coração limpo diante de Deus. Você não pode orar
com o seu coração. Se está carregando alguma mágoa, algum ressentimento contra quem quer que seja. E vamos parar com esse negócio de eu perdoo, mas não esqueça, isso nunca foi perdão. O perdão de Deus, ele propõe confissão, restituição e reconciliação. Todo perdão completo tem esses três. Você confessa, você restitui ou dá para restituir e você reconcilia. Perdão na Bíblia é a gente voltar com a pessoa, relacionar como se nada tivesse acontecido, é limpar a ficha. E tem muita gente que não consegue orar por causa da mágoa, do ressentimento. O pior de tudo é que a mágoa, ela vai matando as pessoas aos poucos, ela vai destruindo. A pessoa vai ficando enferma no corpo. E é interessante que uma pessoa que odeia a outra, ela vai assimilando a outra, ela vai ficando parecida. É interessante que quando a gente ama demais uma pessoa, a gente copia, mas quando odeia demais, a gente imita. Quando uma pessoa odeia a outra, ela fica presa a ela. Dia e noite ela pensa nela. Tem jeito de orar. Então é preciso lavar o coração. É preciso perdoar. É preciso ser perdoado. Pastor, mas como que eu faço? A pessoa não quer me perdoar. Você já tentou? Quem sabe ela não quer porque você foi lá falar que você estava certo, ela estava errado, mas você perdoa a si mesmo. Vai lá, peça perdão para ela, não pela ofensa, mas porque você sente que não está bem com ela. Você quer amá-la, você quer reconciliar com ela. Então, irmãos, isso é muito importante. Na ceia é uma oportunidade de a gente fazer isso, mas infelizmente, muitos irmãos levantam e vão embora na hora de reconciliar. Esse é um obstáculo para permanecer, para orar. Vocês já notaram que nós estamos falando aqui de oração mesmo, não é só de uma petiçãozinha rápida, uma súplica rápida diante de Deus, é oração mesmo, é permanecer, é contemplar o Senhor, é conhecer o coração de Deus, é experimentar aquilo que Davi disse, que o Senhor dará a conhecer os seus segredos àqueles que o temem, àqueles que o buscam. Então, irmãos, é outro obstáculo. O quarto obstáculo que eu quero colocar para os irmãos é a questão da incredulidade. Incredulidade. Bom, será que há incredulidade no nosso coração quando vamos orar? Será que nós estamos tomando posse da promessa? Será que quando nós nos ajoelhamos para orar, nós cremos que aquilo que nós estamos pedindo, nós já recebemos? Será que nós cremos realmente que Deus responde às orações? Eu me lembro, a minha esposa estava dando uma palestra, não me lembro mais se era sobre oração. Aí saiu um irmão lá, ele tinha mais de 30 anos, estava na igreja, falou: minha irmã, como essa palavra sua tocou meu coração, principalmente aquela parte que você diz, Deus responde às orações. Eu falei: meu Deus, será que eu não sabia disso até hoje? Ah, minha irmã, agora eu vou orar com mais fervor. Deus responde às orações. Então, irmãos, a Bíblia, Tiago tem uma palavra para aqueles que oram com incredulidade, e Hebreus, o autor de Hebreus tem também. Tiago, no capítulo 1, versos 5 a 8, Tiago diz o seguinte: se alguém tem necessidade de sabedoria, se o seu problema é falta de sabedoria, pode ser falta de qualquer outra coisa, e qualquer um se aplicaria aí, mas vamos citar o texto que o caso é sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça com fé, porque Deus a todos dá liberalmente e nada lhe impropera. Mas aí diz Tiago: peça porém com fé, porque o homem que pede com ânimo dobre, duvidando, ele é semelhante à onda que é impelida pelo mar. Não suponha tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E também o autor lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz o seguinte: que quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador, premiador dos que o buscam. Então, irmãos, a incredulidade é outro obstáculo a permanecer diante do Senhor. Então, nós já vimos até agora, que ensinos falsos podem ser obstáculos. Nós já vimos também aqui que a falta de integridade pode ser obstáculo. Relacionamentos estremecidos são obstáculos. Incredulidade é um obstáculo. Outro obstáculo, medo. E o medo, ele pode se manifestar de três maneiras. Ou esse medo é circunstancial. Como assim? Eu contei ontem
que às vezes quando a gente começa a orar com mais intensidade, com mais frequência, com mais coração diante de Deus, com as entranhas mesmo, as coisas costumam piorar e não melhorar. E tem gente que passa a ter medo até de orar. Meu Deus, se eu continuar orando, o que pode acontecer? A coisa até piorando. Então o medo faz a pessoa parar daquilo que pode acontecer, das ocorrências que podem advir. Outro medo é ingerencial. O diabo pode colocar medo na pessoa. Não ora não, que ela vai morrer. Não ora não, que vai acontecer o pior. Não ora não, que você vai cair. Você não suporta, você não consegue isso não. Deixa lá para aqueles que estão mais acostumados a orar, aqueles que já têm mais prática. Então o medo, como ingerência maligna. Às vezes a pessoa está orando, de repente dá um medo terrível e ela para de orar. As suas orações são bloqueadas pelo medo. Então o medo pode ser circunstancial, pode ser ingerencial e pode ser também referencial. A pessoa fica com medo que Deus pode pedir dela ou fazer com ela. Tem gente que às vezes o coração não está cabendo dentro do peito, Deus está falando, a pessoa está sentindo o coração muito tocado por Deus. Eu gostaria de ler esse apelo e me entregar, mas o que Deus pode fazer comigo? E o que Deus vai me pedir? As pessoas ficam com medo de Deus. Gente, no seminário eu ficava abismado de ver o tanto de alunos que tinham medo do Espírito Santo. Medo. Meus queridos, Deus não vai nos despojar, não, Ele vai nos realizar. O que Deus tem para a sua vida é o melhor. Você não tem dimensão, você não consegue alcançar aquilo tão sublime que Deus tem para a sua vida. Pode se entregar a Ele sem reservas, mas vem o medo, e o medo se torna um obstáculo. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Logo, quem teme ainda não é aperfeiçoado no amor. E o amor de Deus precisa nos inundar a bem das nossas orações. Amém, irmãos? Mas eu quero também falar de outro obstáculo. Agora é o sexto, né? Que é um obstáculo ambiental. O problema que nós estamos vivendo hoje, da nossa época, nesse obstáculo ambiental, gostaria que a gente pensasse um pouquinho na questão da mente pós-moderna. O que o pós-modernismo, que é essa época que nós estamos vivendo, o que ele propõe? Ele propõe dois valores hoje, que realmente são os valores mais cobiçados, mais desejados, e que a cada dia vai se tornando mais vivenciados, ou demonstrados. É a questão da tranquilidade e o consumismo. As pessoas hoje vivem para consumir e querem a todo custo tranquilidade. Isso, irmãos, é uma guerra contra a oração. Porque oração nós já vimos que é batalha, é compromisso, é uma entrega de vida, é você carregar cargas de outros, é você se entregar para sofrer em lugar de outro. Então, a oração costuma tirar a tranquilidade, o consumismo. Hoje, eu ouvi uma frase, um pastor dizendo assim, tal igreja, 80% daquela igreja é nata mesmo, é só gente rica. Mas eles não gostam muito de orar, não. Aí o outro está do lado, o outro pastor missionário falou, se orar estraga, que vai mexer com todo mundo. Realmente, irmãos, a mente pós-moderna é assim. E são os valores hoje que são idolatrados, cultuados, a tranquilidade e o consumismo. Mas isso está minando em nós a formação que Deus está fazendo em nós. Porque Deus não está interessado em informar pessoas. Como a nossa época nós vivemos cheio de informações. Deus quer nos formar, nos preparar. Porque eu creio, irmãos, que dias difíceis virão. Dias difíceis virão. Enquanto nós estamos aqui assim, procura saber o que está acontecendo no Sudão com o povo de Deus, está acontecendo na Indonésia, norte da Índia. Procura saber. Aquele povo sabe o que é agonizar diante do trono, chorar diante do trono. E eu achei tão interessante um pastor, nós estávamos numa conferência missionária, um pastor da Indonésia, depois da missionária mostrar um filme que eles conseguiram, claro que escondido, filmaram lá na Indonésia. Só no ano de 2000, se não me falha uma memória, 64 igrejas tinham sido incendiadas.
com o povo, e muitas delas com os crentes lá dentro. Aí a gente via no vídeo saindo as pessoas carbonizadas, criancinhas saindo todas carbonizadas, e o pastor mandou fazer um pedido para nós na conferência. Todo mundo pensou que ele ia pedir alguma coisa material para ajudar a igreja, porque os bens estavam sendo espoliados, os seus bens, estavam os seus bens confiscados, vivendo na pobreza. Ele falou assim: ó, nós gostaríamos de pedir aos congressistas que orem por nós, clamem a Deus por nós, para que nós possamos resistir tudo isso e continuarmos fiéis ao Senhor, não negar a nossa fé. Então, irmãos, a questão do ambiente hoje, parece que o ambiente é propício para que a gente não ore. Então tem a questão dessa mente pós-moderna, e tem a questão do secularismo também, que o secularismo ele é manipulador. E é incrível como nós tentamos manipular tudo, até Deus nós tentamos manipular. Por exemplo, grande parte das igrejas está tentando manipular Deus, faz uma troca com Deus, eles trazem alguma oferta, exige de Deus alguma coisa. Isso é paganismo, gente. Os povos animistas, tribais, que não têm conhecimento do Deus verdadeiro, como que eles obtêm favor dos seus deuses? É fazendo oferendas, ou tentando, fazendo ofertas, ou fica lá fazendo as suas orações para aplacar a ira dos deuses, tentando manipular os deuses em favor deles, para que eles tenham uma boa colheita, para que eles tenham um bom casamento, para que os filhos sejam perfeitos. Eles tentam manipular os seus deuses, e tem muita gente tentando fazer isso na igreja, querendo manipular Deus. Isso é secularismo, gente, isso é secularismo. Pessoas que não querem compromisso, não querem ter vida com Deus, mas querem ficar sugando Deus como se ele fosse pronto-socorro. E é incrível que essas pessoas nunca estão realizadas, podem ver. Então, essa questão é muito séria, irmãos. Tentar manipular para que Deus faça aquilo que nós queremos. Eu sei que muitas das orações, quando alguns dizem, seja feita a tua vontade, às vezes não é fé, não. É um tipo de sublimação. Ele não crê, então atribui a soberania de Deus, faz o que ele quer, seja feita a tua vontade. Mas eu sei que tem gente, quando fala isso também, crê que Deus faz a vontade dele, mas que ele vai participar dessa vontade de Deus também. Eu creio, irmãos, que Deus faz a vontade dele, mas nós temos que participar dessa vontade também. Saber por que Deus fez assim, por que foi melhor assim. Então a mente pós-moderna, a questão do secularismo, e também eu queria mencionar o excesso de lazer. O excesso de lazer. Nós somos a sociedade do lazer. Hoje inventaram lazer para tudo, a todas as horas, estão dentro da nossa casa, estão de fora da nossa casa, estão no trabalho, para todo lado tem lazer. E às vezes fica difícil deixar o lazer para a gente ter um tempo com Deus. Não é verdade? E cada vez vai aparecendo mais opções. E a gente está numa sociedade barulhenta, que prioriza a tranquilidade, o consumismo, o prazer. E a gente então, até na igreja, as pessoas querem que o culto corra o mais depressa possível para voltar para casa. Tem uns que ficam olhando no relógio, e alguns culpam o pastor, que o pastor não prega bem. O pastor culpa as ovelhas, que as ovelhas não estão se preparando para ouvir a mensagem, e às vezes a culpa é dos dois mesmo. O pastor passa tempo demais no computador, ele aprendeu onde tem os esboços que ele já pode pregar sem orar, e tem bons esboços por aí, na internet. E os crentes também passam o tempo todo. Imaginem os irmãos, nem o primeiro dia da semana, e para nós é o domingo, a gente não prepara para ouvir Deus falar. Tem gente que acaba desligando a televisão, corre para a igreja, a mente dele está... E ele vem para o culto de corpo presente, mas a mente está fora. Ele quer ouvir Deus falar. Como Deus vai falar? Irmãos, Deus quer que sejamos canais, não depósitos, e depósitos cheios de nós mesmos. Então, nós deveríamos nos preparar para ouvir Deus falar. Como eu citei ali esse domingo, às vezes há um vendaval muito grande, há um terremoto, há um fogo queimando, mas Deus está na brisa, no cicio. Deus está no silêncio, né? E nós estamos perdendo o valor do silêncio.
de ouvir Deus na quietude, de ouvir Deus no silêncio, entrar para o quarto, desligar a televisão, pelo menos domingo, faça isso, você vai ver como que sua vida vai mudar, como que no culto da noite vai ser diferente. O pastor até pode não estar muito bem consagrado, preparado não, mas se você se preparou, Deus vai te honrar. Mesmo que a palavra saia seca, ela se torna rema no seu coração. Ore pelos seus pastores precisam de mais de oração. Que hoje os pastores, eles têm 1001 coisa para fazer, eles não andam tendo muito tempo de contemplar o Senhor também não. E muitos estão sofrendo vergonha no rosto, como diz o salmista, né? Contemplai e sereis iluminados, vossos rostos não sofrerão vergonha. Tem muitos sofrendo vergonha de falta de contemplar o Senhor. Falta de contemplar o Senhor. Eu acredito que Deus, ela trata com a igreja via liderança, eu creio nisso. Esse ensinamento percorre a Bíblia desde o Gênesis. Deus sempre abençoou o povo através da liderança. Sempre a liderança é importante, eles são chamados de guias, né? No Novo Testamento eles são chamados de guias. A comparação que Jesus fez do seu povo como rebanho de ovelhas, as ovelhas seguem, as ovelhas não sabem andar na frente. Então as ovelhas, elas podem orar pelos seus guias, para que eles guiem, para que eles possam levar essas ovelhas à água fresca e ao capim verde. Amém? Então eu queria tratar então do último obstáculo agora, que é o obstáculo, talvez esse é o pior, é a protelação. Quando é que vamos orar, gente? Aí nós inventamos um punhado de teologias, dos sentir. Eu não estou sentindo de orar. Quem falou que para orar tem que sentir, gente? Aliás, o meu coração mais foge é de oração. Eu tenho que esmurrar o meu corpo se eu quero orar. Eu tenho que ir contra a minha vontade, contra o meu sentir, contra o meu coração. E então, muitas vezes, quando nós nos ajoelhamos para orar, irmãos, há uma perturbação mental incrível, há uma perturbação ambiental, né? É o cachorro que late, é o vizinho que grita, é o telefone que toca, é tanta coisa para nos atrapalhar a orar. E Jesus diz: fecha a porta do teu quarto e procura ver em secreto, o teu pai que está em secreto vai te recompensar. Mas onde é esse lugar secreto que a gente muitas vezes não encontra? Ah, pastor, não estou sentindo de orar. Outros falam assim: eu não estou muito preparado não, pisei na bola hoje, fiz um punhado de coisas e Deus não agrada. Como que eu vou orar? Gente, então a teologia do sentir, não tem que sentir não, tem que fazer. Negócio de oração tem que criar um hábito. Assim como você tem hábito de tomar banho, escovar os dentes, fazer um punhado de coisas, cria o hábito de orar. Tem que ter o hábito. Separa o melhor tempo, a melhor hora. Cada um de nós tem um relógio biológico aí que funciona melhor numa hora do dia ou da noite. Se é à noite, ora à noite. Se é de dia, ora de dia. Separa um tempo melhor, dê o melhor, dê as primícias para o Senhor da sua vida, né? Ficar esperando. Outra teologia aqui dessa questão da protelação é a teologia do cansaço. O povo de hoje é um povo cansado. E é cansado porque não ora. Se a gente orasse mais, a gente era mais descansado, irmãos. A presença do Senhor dá descanso, sabiam disso? Moisés disse isso lá no Velho Testamento: a tua presença nos dará descanso. Se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir nesse lugar. A presença do Senhor nos dará descanso. Davi diz no Salmo 16 que na plenitude, a alegria na presença do Senhor, plenitude e alegria. O Senhor é a nossa força. Nós temos força, nós temos descanso, nós temos alegria, gozo no coração quando nós oramos. Mas hoje o povo vive cansado. Não dá para orar, vou deixar para amanhã. Aí amanhã, chega amanhã. Nossa, agora eu tenho que fazer isso. Deixa para depois. E esse depois fica para depois, fica para depois. Aí um dia os irmãos estão aqui velando o seu corpo, não orou. Morreu, não orou. Conheceu Deus tão de longe. Tem crente antigo que fala assim: eu nunca tive a experiência de saber qual é a vontade de Deus. Deus nunca falou comigo. Ora, como Deus nunca falou comigo se a Bíblia diz que Deus é vivo, se a Bíblia diz que Ele é Emmanuel, Deus conosco, e se o Espírito dele habita no meu corpo, como é que Ele não fala comigo? Então, irmãos, há essas teologias da protelação aí. É o sentir, eu não estou sentindo. É o negócio também que eu estou cansado, eu vou esperar descansar.
E outro problema também é a teologia da carona. O irmão ora, a irmã Rosinha lá ora. E a gente chega para esses irmãos, né? Irmão, ora por mim, ora por mim. Eu não sei quantos intercessores tem aqui, mas eu sei que os intercessores têm umas experiências. Gente, a gente só ora mesmo de coração quando Deus nos dá o peso daquela pessoa. Não adianta você pedir. Se Deus não te der o peso, se você chegar para mim e falar, pastor, ore por mim, olha, eu estou atravessando esse problema, eu posso até olhar para você com simpatia, e eu posso até falar para mim mesmo, eu vou orar pela essa pessoa. Mas se Deus não colocar o peso seu em mim, eu não vou muito tempo orar por você. Talvez 1, 2 dias você desapareça da minha mente, Deus põe outro. Meus queridos, ora para Deus levantar os seus intercessores. E outra coisa que eu tenho aprendido, quando a gente ora pelas causas alheias, Deus levanta quem ora por nós. Você não precisa nem ficar orando por você. Deus vai levantar pessoas para orar por sua vida. Os intercessores têm experimentado isso. Pode ver que eles nem oram por eles, quase não oram por eles. Mas eles precisam de cobertura da oração da igreja também. Todos têm responsabilidade de orar, inclusive cobrir os intercessores. Deus guarda lá o irmão tal, a irmã tal, Senhor, que tem carregado as cargas da igreja, tem estado diante do Senhor, tem gemido na tua presença. Guarda das retaliações de Satanás. Guarda aqueles irmãos, Senhor. Porque eles realmente estão no calor da batalha. Mas tem muita gente andando de carona nas orações dos outros. Então, as pessoas viviam buscando isso e Satanás aproveitou disso e houve muita coisa. E o povo doido para ouvir profecia, para ouvir Deus falar, né? Pelas vias erradas, e muita gente se deu mal com isso, casou errado, foi pelo caminho profissional errado, um punhado de coisas erradas que deu. Parece que agora nós passamos dessa fase. Agora a gente está entendendo que a gente só precisa de um mediador, que é Jesus. Você não precisa de outro. Jesus é o seu mediador. É Ele, no nome dele, que você deve orar. E é a Ele que você deve, a Deus você deve ir em nome de Jesus. Porque Deus não tem esses prediletos, não, irmãos. Ele abençoa todos, Ele nos ama. Agora, Ele tem a maneira de falar comigo, com você, porque Ele respeita a personalidade, o temperamento de cada um. Ele respeita o nível espiritual de cada um. Ele respeita as experiências que cada um já acumulou. Mas Deus fala com todos e ama a todos. Amém? Então, vamos parar com esse negócio de protelação. Não espera sentir, não, que você não vai sentir, não. Você vai sentir de não orar. Pode ter certeza disso. Essa sociedade de hoje, ela é toda planejada, programada para a gente não orar. Agora, se existe um tempo que a igreja mais precisa de orar, é hoje. Então, não espera sentir. Vá com o seu cansaço. Experimente orar cansado. Meu Deus, eu não estou aguentando, mas o Senhor pode renovar. Apele para as promessas de Deus. Lá em Isaías diz, o Senhor faz forte ao cansado. Ele renova as forças, porque ele não tem nenhum vigor. Fala para Deus, Deus, está escrito aqui, o Senhor pode renovar minhas forças agora, né? O Senhor pode renovar o meu vigor, me dá alegria agora para orar. E comece a orar. Irmãos, enquanto a gente começa a orar, no início não é fácil não, mas à medida que a gente vai familiarizando com a oração, vai ficando tão gostoso orar. E Deus começa a dar alguns dons para você também, fica mais gostoso ainda. Então comece a orar, comece a buscar o Senhor. Amém? Porque se nós não orarmos, o nosso adversário continua armando as ciladas. O apóstolo Paulo diz, olha, revestidos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as ciladas. O nosso adversário continua armando ciladas para nós. Ele continua tirando os dardos inflamados para destruir a sua obra que você tem feito no Senhor, para destruir a sua vida. Ele continua, o nosso adversário, promovendo o dia mau. E nesse dia mau, a Bíblia diz, se nós estivermos preparados, irmãos, e eu creio que cada crente tem um dia mau para atravessar, nesse dia mau, você pode permanecer inabalado depois de ter vencido tudo. Mas você pode rodar nesse dia mau também, muita gente já rodou nesse dia mau. Por isso, irmãos, precisamos orar. Precisamos orar. Embora Satanás já é um inimigo vencido, mas ele não vai entregar de mãos beijadas, não. Ele aproveita demais e ele promove demais os obstáculos para a gente não orar. Fora a nossa carne que não quer, fora o mundo que seduz, Satanás ainda está realmente fazendo de tudo para que a igreja não ore.
É duas coisas que o diabo quer acabar na igreja. Aliás, três. Uma delas é oração, outra delas é louvor. O diabo não gosta de louvor. Louvor ungido mesmo, não é demonstração, não é show, não, é louvor mesmo. É através de louvor você entrar na presença do trono dele. O diabo não gosta disso. E missões, o diabo não gosta disso. Ele não quer que o mundo seja evangelizado. Ele não quer que a igreja se espalhe. Ele quer que a igreja continue priorizando o crescimento localizado, não espalhado. Ele sabe que onde a igreja chega, ele perde o domínio. Então, essas três coisas, Satanás trabalhará para destruir na igreja: oração, louvor e evangelismo. Pode ter certeza disso. E nós precisamos orar para fazer essas coisas. Amém, queridos? Então vamos colocar em pé, vamos orar. Espero que os irmãos estejam lembrando desses obstáculos, lutem contra eles, para que você possa aprender a orar. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito pode interceder em nós, até com gemidos inexprimíveis. Irmãos, eu acredito que a verdadeira oração é Deus orando em nós, usando o nosso próprio corpo para orar. Amém? E o Espírito quer ministrar em nós, orando, usando o nosso corpo para isso. Pai, nós queremos te louvar, porque, Senhor, Jesus veio e nos ensinou a orar. Senhor, e Ele não somente ensinou, mas Ele mostrou uma vida de oração. Quantas vezes Jesus passava noites inteiras, retirava para lugares ermos para orar. Senhor, orava em particular, orava nos montes, orava nos vales, orava nos jardins. Senhor, e quantos discípulos anelaram aprender a orar, e quanto nós anelamos também aprender. Senhor, mas quantas vezes nós somos tão relaxados, nós somos tão amantes de nós mesmos, do nosso conforto. Quantas vezes não queremos sacrificar algum momento para estar diante de Ti. Ó Deus, e sabemos que quando há esse sacrifício é que nós encontramos realmente a verdadeira realização. Pai, nós sabemos que estar diante do Senhor, ó Deus, 1 minuto sequer vale mais do que qualquer existência. E às vezes não temos experimentado, Senhor, ó Deus, a Tua vontade em nossa vida. Não temos tido a experiência desse orvalho do Senhor regando a nossa alma, desse bálsamo do Senhor, ó Deus, enchendo o nosso coração. Pai, precisamos orar. E pedimos que o Senhor nos ensine a orar. Deus, que a liderança da Tua igreja sejam homens que inspirem o rebanho a orar, que sejam homens de oração, que sejam homens reconhecidos como homens que oram diante do Senhor, homens que levem o rebanho nos joelhos na Tua presença, homens que buscam a Tua vontade, Senhor, que sejam os guias do rebanho na oração, na santificação, ó Deus, na comunhão, Senhor, que sejam guias em tudo para a glória do Teu nome. Pai, nós oramos para que Tu derrames aqui em Goiânia, Senhor, ó Deus, um espírito de oração. Aviva, Senhor, a igreja para orar. Senhor, nós confessamos que desaprendemos a orar. As nossas orações são tão formais, são tão secas, tão destituídas de vida, Senhor. Precisamos orar, Senhor, com conhecimento de causa, como Jesus orou, como Paulo orou, como Pedro orou, como Davi orou, como Ana orou. Nós queremos orar também assim, conhecendo ao Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Derrama sobre nós este poder, esse avivamento, Senhor, de oração. Oh Deus, o Senhor já usou tantas pessoas para orar, para trazer grandes avivamentos. Ah, Senhor, dá-nos essa necessidade de orar. Pai, derrama esse espírito de oração, de súplicas, de intercessão no nosso meio, para que, ó Deus, nós possamos ver uma igreja que se reúne para orar, as famílias se reunindo para orar. Deus, que haja uma necessidade, Senhor, em nós, uma necessidade premente para orar, Senhor, em nome de Jesus. Deus, santifica o Teu povo. Pai, dá-nos a experiência do altar. Às vezes nós queremos só mesa, só estarmos alimentando, esquecemos de nos entregar no altar. E sabemos, Senhor, que quando nós nos entregamos no altar, nós somos alimentados na mesa. Dá-nos graça de sermos sacerdotes, Senhor, verdadeiramente sacerdotes,
para que nós sejamos profetas também. Ó Deus, a igreja precisa aprender a orar. Pai, eu peço perdão também, Senhor, a nossa vida é uma vida tão pobre de oração ainda. Nós gostaríamos de estar muito mais tempo diante do Senhor. Quanto tempo perdido, Senhor. Quanto tempo gasto, Senhor, com palavras vazias. Quanto tempo nos alimentando de coisas que não vão nos edificar. Deus, tenha misericórdia de nós. Incita-nos a orar. Assim como o Senhor incitava Sansão, assim como o Senhor incitava Davi a orar, nos incite a orar também. Nós oramos, nós buscamos isso do Senhor, em nome de Jesus. Amém.